Voltamos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar agora, continuando com o tópico Química da Vida, sobre os elementos minerais. Diferentemente do que a gente falou até agora de carboidrato, proteína e lipídio, o elemento mineral não é constituinte orgânico, ele é inorgânico, ok? Não confundam. Então, nós vamos falar dos minerais. Os minerais, eles representam lá naquele gráfico, no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês na aula inaugural de Química da Vida, eles ocupam, né, vamos dizer assim, eles representam mais ou menos 1% de toda a composição celular. E esse, quando a gente fala em elemento mineral, a gente fala em algo que é preciso em quantidades muito pequenas, ou seja, em ordem de ml, de mililitro por litro de cultura ou por litro de célula, por litro de sangue. Então, eu preciso de quantidades muito, muito, muito pequenas, né? E quais as funções desses elementos minerais? Eles vão atuar principalmente como reguladores da atividade celular. E como que eu encontro esses minerais? Eles podem estar na forma insolúvel, como cristais, por exemplo, ou então dissolvidos em água, a água que está fazendo, que lembra que a água representa mais ou menos 70% de toda a composição da célula. Então, ou esses minerais estão na forma de cristais, ou esses minerais estão dissolvidos em água. Quais são os principais? Nós não vamos falar de todos, mas nós vamos falar dos principais. O fósforo, fundamental na regulação do metabolismo celular. Por quê? Porque ele está na molécula de fosfato. Fosfato, que é fundamental lá no processo de obtenção de energia. Lembra lá qual é a molécula energética do nosso corpo? ATP, trifosfato de adenosina, uma adenosina ligada a 3 moléculas de fosfato, e eu já expliquei isso para vocês. Quando as ligações entre esses fosfatos são quebradas, é que eu tenho a produção, a liberação da energia para ser utilizada, né? Então, o fósforo é fundamental no processo de geração energética. Além disso, fosfato é primordial para a síntese de ácido nucleico. Nós vamos falar de ácido nucleico daqui a pouco, né? DNA e RNA. A gente vai ver que a constituição, eu tenho uma base nitrogenada, eu tenho um açúcar, que a gente já viu lá, que é ou a ribose ou desoxirribose, uma pentose, né? E eu tenho ligação de moléculas de fosfato. Então, fósforo é primordial para a formação do material genético, seja ele DNA ou RNA, né? O potássio que a gente viu lá rapidamente no processo de excreção lá do sistema excretor, e além disso, fundamental para a condução do impulso nervoso, através de um mecanismo chamado de bomba de sódio e potássio. Nós vamos falar disso na hora que a gente falar de tecido nervoso e condução do impulso nervoso lá no sistema nervoso, tá? Então, potássio fundamental para a condução do estímulo nervoso pelos nossos neurônios. O magnésio é cofator para um monte de enzima, ou seja, a enzima só funciona adequadamente na presença do seu cofator, e um monte de enzima requer como cofator o magnésio, né? Ele participa, inclusive, na ativação de enzimas da via glicolítica, lítica de lise, de quebra, da glicose, ou seja, via de quebra da glicose para geração de energia. Então, o magnésio é fundamental no processo de geração de energia também. Além disso, o magnésio também estimula a síntese de ácidos graxos essenciais. Lembra ácido graxo associado a uma molécula de álcool para formar os lipídios, que são fundamentais na constituição das membranas celulares, né? Além disso, o magnésio também é estimulador da bomba de sódio e potássio para aquela condução do impulso nervoso que a gente acabou de dizer, né? O cálcio, que estimula crescimento celular, né? Uma vez que ele incorpora, ele vai incorporando, ele vai sendo incorporado nas paredes celulares de vegetais e também na membrana plasmática. O ferro, fundamental na síntese de citocromo. Citocromo é uma molécula que está relacionada lá na última fase da respiração celular, lá nas mitocôndrias, cadeia de transporte de elétrons, vocês vão ver isso no segundo ano.
né? Os citocromos são fundamentais nessa fase também para o processo de geração de energia. Além disso, o ferro é fundamental para a formação de alguns pigmentos, como a hemoglobina. A hemoglobina, aquele pigmento que está lá dentro da hemácia, que atua no transporte de oxigênio, lá que a gente já viu lá no sistema respiratório e no circulatório, né? O ferro é fundamental para a formação da molécula de hemoglobina, tá? Vou falar nesse mesmo vídeo também sobre as vitaminas, não sobre todas, mas sobre algumas, e vamos entender. Enquanto elemento mineral é inorgânico, vitamina é orgânico. Então, são compostos orgânicos imprescindíveis para que ocorram algumas reações metabólicas específicas no nosso organismo, e eles, assim como os elementos minerais, também são requeridos em quantidades muito pequenas para assegurar a manutenção da sua função, né? Normalmente, a gente classifica essas vitaminas em 2 grandes grupos, com base em sua solubilidade, ou seja, se ela é solúvel ou não em água. Então, normalmente, os 2 grandes grupos são vitaminas hidrossolúveis, solúveis em água, ou vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em outros lipídios, mas não em água. Então, as hidrossolúveis são a grande maioria das vitaminas, enquanto as lipossolúveis são só algumas. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Ah, Mariana, como é que eu vou guardar isso tudo? Como é que eu vou saber? Se você souber que A, D, E e K é lipossolúvel, todo o resto é hidro, né? Então, tiamina, riboflavina, niacina, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, cobalamina, peroxidina, ácido ascórbico, tudo é hidrossolúvel. Ah, eu preciso lembrar esses nomes? Não. Se você souber que vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K é lipo, tudo que chegar diferente disso é hidro, ok? E quais as funções das vitaminas? Elas vão também, assim como alguns elementos minerais, atuar como coenzimas, mas não apenas como coenzimas. Às vezes, as vitaminas são partes funcionais de algumas enzimas, ela faz parte de algumas enzimas, que essas enzimas são responsáveis por uma série de reações químicas que são essenciais à saúde humana. Então, a gente fala que as vitaminas mantêm a saúde ideal, ou seja, a homeostase, além de prevenir doenças crônicas, né? E aí, é importante, eu não vou falar delas aqui, mas é importante que vocês saibam mais ou menos a função de cada uma delas, pelo menos das mais importantes, vitamina C, vitamina A, vitamina K, né? Porque tem algumas vitaminas aí que a gente não é capaz de produzir no nosso corpo, não. Quem produz são algumas bactérias que estão ali lá no nosso sistema digestório. Dá uma pesquisada sobre isso aí que eu posso perguntar de vitamina, tá? E por último, os ácidos nucleicos. Também substâncias orgânicas, né? Compostos por hidrogênio, por oxigênio, por carbono, mas fundamentais para a vida, né? A nossa carga genética, o nosso DNA e o nosso RNA. Então, lembra lá que aminoácido é a molécula fundamental das proteínas, monossacarídeos dos carboidratos, ácido graxo e glicerol dos lipídios. Aqui nos ácidos nucleicos, a molécula essencial são os nucleotídeos. São unidades estruturais básicas dos ácidos nucleicos. Qual ácido nucleico dos dois, DNA e RNA? Então, eles são constituídos. Para eu ter um nucleotídeo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um açúcar, uma pentose, ou a ribose no RNA, ou a desoxirribose no DNA. Esse açúcar ligado a uma base nitrogenada, melhor. Esse açúcar ligado a uma molécula de fosfato, daí a necessidade e a importância do fósforo lá do elemento mineral, e ligado a uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser classificadas como púricas ou pirimídicas. Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. Quem são as bases pirimídicas? Citosina e timina. E como que isso funciona? Nós vamos entender daqui a pouco. O DNA,
Se eu pegar a minha molécula de DNA que fica enovelada lá dentro do meu núcleo e eu esticar ela dentro de uma única célula, tá? Lembra que todas as células do nosso corpo, com exceção das hemácias, têm núcleo. Então, eu tenho DNA dentro desse núcleo. Se eu pegar uma única célula do meu corpo, qualquer célula do meu corpo, tirar o núcleo, extrair o DNA desse núcleo e esticar esta molécula de DNA, ela teria mais ou menos uns 2 metros de comprimento, né? Então, o DNA, ele é um polímero que é formado por nucleotídeos, sendo que o açúcar, a pentose presente nesse ácido nucleico, é a desoxirribose. E eu tenho a presença das bases púricas e pirimídicas. Só que o DNA eu encontro ele em fita dupla. Eu tenho uma fita do lado de cá e uma fita que eu chamo de fita complementar do lado de cá. Então, aqui eu tenho fosfato, pentose, base. Na fita de cá, eu tenho base, pentose, fosfato. Fosfato sempre do lado de fora, base sempre do lado de dentro. E aí, como eu tenho dupla fita, essa dupla fita ela tem que conversar. As bases que formam a fita, elas precisam conversar entre si. Como que acontece essa conversa? A adenina, o A, sempre se liga com T, com a timina. E a citosina sempre se liga com a guanina, sempre se pareia. E aí, na hora que uma está do lado da outra, o que acontece? Elas criam interações químicas, pontes de hidrogênio, reações químicas, ligações químicas mesmo, que trazem estabilidade para essas duas moléculas, duas fitas que estavam separadas, né? Elas tornam-se uma estrutura única pela interação dessas fontes de hidrogênio que são estabelecidas quando as bases ficam próximas uma das outras. Então, olha aí como que funciona o pareamento das bases. Eu tenho aqui duas moléculas, aqui uma timina, aqui uma adenina, aqui embaixo uma citosina e uma guanina. Tá vendo que aqui eu tenho aqui as moléculas, né, delas, e tá vendo essas ligações aqui com os pontinhos vermelhos, né? São as pontes de hidrogênio. Então, a adenina sempre se liga com timina com duas pontes de hidrogênio. Citosina sempre se liga com guanina com 3 pontes de hidrogênio. Então, qual dessas duas ligações vocês acham que são as mais estáveis? Citosina com guanina, porque eu tenho 3 pontes. Então, quando a gente faz o estudo do DNA de uma determinada espécie, de um determinado organismo, quanto maior for o conteúdo de citosina e guanina nesse DNA, mais estável esse DNA é, ok? E o RNA? O RNA, ele na verdade, ele não está no núcleo. Qual que é a função desse RNA? O nosso DNA, ele fica restrito lá no núcleo, ele carrega toda a nossa informação genética e ele precisa, como ele não sai de dentro do núcleo, ele precisa passar essa informação que está contida nele dentro do núcleo para as organelas citoplasmáticas, para que as organelas possam pegar essa informação que está lá nele e fazer essa informação funcionar, né? Quem é que carrega essa informação do núcleo para o citoplasma? É o RNA. Então, o RNA ele está no processo de decifrar a informação do DNA, carregar essa informação para o citoplasma, de maneira que essa informação possa ser processada e gere uma resposta pela célula. A resposta que está lá escrita, que se espera da informação que está no DNA. Então, assim como o DNA, o RNA também é composto por nucleotídeo. Porém, ele tem algumas diferenças que são fundamentais. O açúcar no RNA não é a desoxirribose, e sim a ribose, né? A base, enquanto o DNA tem adenina, timina, citosina e guanina, RNA não tem timina. RNA, no lugar da timina, ela tem uma outra base chamada uracila. E diferentemente do DNA, que eu tenho uma dupla fita e as bases interagindo uma com a outra, no RNA eu tenho fita simples.
Então, o que que acontece? Eu não tenho dupla fita, eu tenho uma fita simples, mas uma fita simples que pode se enrolar sobre ela mesma. Então, acaba que em algum momento eu posso ter as bases ficando próximas, mas não porque eu tenho duas fitas distintas, mas porque essa fita única se enovelou sobre si mesma, né? Então, eu tenho uma fita de RNA simples, o que vai fazer com que o conteúdo... Porque se eu tenho uma fita dupla e as bases conversam entre si, a quantidade que eu tenho de adenina é a quantidade que eu tenho de timina, concorda? Porque as duas têm que ligar. A quantidade que eu tenho de citosina é a quantidade que eu tenho de guanina, porque as duas precisam se ligar nas duas fitas. Como eu tenho uma fita única de RNA, a quantidade de citosina, de timina, de guanina na verdade, né? Timina não, aí é uracila, de citosina e guanina vão ser diferentes, porque não necessariamente eu tenho essa complementaridade. E eu tenho 3 tipos de RNA. O primeiro, chamado RNA mensageiro, como o próprio nome diz, carrega a mensagem. Que mensagem? A que está lá no DNA, no núcleo. Quem produz esse RNA mensageiro? O DNA, lá no núcleo. Então, o DNA produz esse RNA e esse RNA vai ser capaz, diferentemente do DNA, esse RNA mensageiro vai ser capaz de sair do núcleo carregando para o citoplasma a mensagem que o DNA traz, né? Esse RNA mensageiro carrega a mensagem e ele vai se comunicar com outro RNA. Qual RNA? O RNA ribossômico. Bom, Mariana, RNA ribossômico, aonde ele está? Nos ribossomos, como o próprio nome diz, né? Ele é o mais longo entre os RNAs. E os ribossomos, que são aquelas organelas responsáveis pela síntese proteica, são formados basicamente por RNA ribossomo. Então, o que acontece? Esse RNA mensageiro traz a mensagem do núcleo, conversa com o RNA ribossômico lá no ribossômico, falando assim: eu estou trazendo uma mensagem do núcleo, preciso da sua ajuda para a gente transformar essa mensagem no produto que precisa ser produzido. Normalmente, esse produto é o quê? Uma proteína. Por isso, a ligação com o ribossomo, que é responsável pela síntese proteica. E por último, mas não menos importante, eu tenho o RNA transportador, que, como o próprio nome diz, ele vai transportar. Transportar quem? Aminoácidos. Ou seja, ele tem lá na cadeia dele, no finalzinho da cadeia dele, ele tem 3 bases livres, 3 bases nitrogenadas livres, que a gente dá o nome para esse conjunto de 3 bases de anticódon, né? Então, o que ele faz? Cada 3 bases nitrogenadas, o organismo entende que 3 bases juntas formam um aminoácido, ok? Vão codificar um aminoácido. Então, quando esses 3 bases estão soltas lá no RNA, o que ele faz? Essas 3 bases soltas, elas, vamos dizer assim, captura o aminoácido que eu preciso, pega este aminoácido e leva lá no ribossomo, para o ribossomo poder fazer as ligações peptídicas entre os aminoácidos e formar a proteína. Então, o RNA transportador captura os aminoácidos que estão livres, transporta esses aminoácidos até o ribossomo para que o ribossomo possa fazer a síntese da proteína, que, na verdade, a proteína produzida é a resposta celular que a gente espera da mensagem que estava lá guardadinha dentro do DNA. Então, o DNA passou a mensagem para o RNA mensageiro, o RNA mensageiro carregou a mensagem até o ribossomo. O ribossomo falou: opa, estou entendendo essa mensagem aqui, preciso produzir alguma coisa. Mas para eu produzir o quê? Proteína, que é o que o ribossomo faz, eu preciso de aminoácido. Mas qual aminoácido? Aí o RNA mensageiro e o ribossômico vão conversando e vão traduzindo a mensagem que o RNA mensageiro veio trazendo lá do núcleo, falando: agora eu preciso desse aminoácido. Aí o RNA transportador vai lá, pega aquele aminoácido que está solto e leva ele até o ribossomo para ir juntando as peças e formando a proteína. Tudo bem? Assim
finalizamos o nosso tópico de química da vida. Nosso próximo tópico agora, sistema digestório. E por que que essa parte é fundamental? Porque o processo de digestão vai liberar para o nosso organismo cada um desses nutrientes que a gente acabou de ver na química da vida, que vão ser responsáveis pela manutenção do funcionamento de forma equilibrada e organizada do nosso organismo. Então, daqui a pouco, a gente vai falar de sistema digestório humano, tá bom?